Olá, estamos aí na reta final da Leitura Bíblica Anual 2023. Eu sou Márcia Leal e juntos, nesse dia 17 de dezembro, vamos concluir a Carta aos Hebreus, capítulos 12 e 13. Nós vemos aqui que há um encorajamento a nós para perseverarmos em fé, fixando, olhando atentamente a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós vemos isso no versículo 2 do capítulo 12. E essa perseverança de Jesus devemos considerar. E aí enfatiza também que, diante do que Jesus suportou na cruz e a vergonha que ele viveu, e assim deu o exemplo de perseverança e fidelidade, nós também devemos considerar a perseverança de Jesus para evitarmos o cansaço, o desânimo diante das nossas lutas. E aí, por quê? Aqui houve uma metáfora sobre uma corrida atlética. Para quê? Para encorajarmos a nós a suportarmos dificuldades, as disciplinas e os desafios que nos apresentam. Por isso, nós devemos desenvolver esse tema de fé e receber a perseverança que vem do Senhor. Fala também sobre a nossa ligação de Deus como Pai e traz aqui a posição de Deus a nos disciplinar, assim como o Pai terreno nos disciplina. Aqui traz essa comparação, justamente, a disciplina de Deus como um Pai amoroso que corrige e treina seus filhos para o bem deles. E nós devemos nos render, nos sujeitar a esse treinamento de Deus, que é uma recompensa. Ele, como pai, assim evidencia esse amor, esse cuidado, esse relacionamento de paternidade. E nos chama, como filhos, para amadurecermos e sermos aperfeiçoados, crescermos. Aleluias. Por quê? Porque aqui a disciplina de Deus produz para nós justiça e paz. Há uma recompensa. De primeiro, a disciplina não é boa. Se nós pensarmos em disciplina, traz um ambiente de desconforto. Não é bom, traz tristeza no primeiro momento, mas depois há uma resposta, há uma recompensa. E aqui diz exatamente isso. Há uma recompensa. Por quê? Porque vai produzir um fruto em nós de justiça e paz. Aleluia! Glória a Deus! Nós podemos ler o versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E o versículo 7 do capítulo 12. É para a disciplina que perseverais. Aleluias. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? É o cuidado, é o zelo, é a bondade, é o amor de nosso Pai sobre as nossas vidas. E quando segue no versículo 14, do mesmo capítulo 12, diz assim: olha a exortação, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um chamado para buscarmos a santidade e a paz, evitando assim a amargura, a impiedade. Exorta-nos a evitar a sermos sexualmente imorais ou mundano, como Esaú, que aí diz aqui, que ele trocou o direito dele de primogenitura por uma única refeição, algo de momento, um desejo de momento, trocou, desvalorizando aquilo que era eterno, que nós possamos escolher de forma certa, na ótica de Deus, sob a ótica da eternidade, valorizando a obra que o Senhor fez em nós. Aleluias! E nós podemos ver que aqui termina esse capítulo no versículo 28 e 29, que diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós vemos que aqui há um desafio, e há uma comparação nas coisas atuais e temporárias em relação ao reino inabalável que nos aguarda e que nós não devemos abrir mão. Por quê? Porque aqui nos chama a reverência e um santo temor, nos rendermos, reconhecermos o poder de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus revelada em nós e nos rendemos aonde? A obediência. Aleluias! Quando segue o capítulo 3, há uma conclusão. E aqui nós vemos justamente, que o nosso Deus, ele nos chama a vivermos de forma diferente e constando o quê? O amor que nos foi alcançado. E aí que sejamos constantes, permanecendo nesse amor fraternal. E diz algo que devemos desempenhar, aplicar a nossa confiança. Porque no versículo 5 do capítulo 13 diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa declaração, a certeza que Deus cuida de nós, dele vem a provisão, dele vem a direção, e nós devemos
nos empenhar a nos mantermos confiando nele. Porque olha o versículo 6. Assim, afirmemos confiantemente, olha só, olha a declaração hoje. O Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Não tem temor. Aleluias! O Senhor é o nosso auxílio, refúgio. É dele que vem o cuidado das nossas vidas. E aí nós vemos que toda essa carta podemos declarar que esse estudo de Hebreus nos traz o quê? A demonstração da superioridade de Cristo, explanando assim a importância do seu sacrifício para nos aproximar da presença desse Deus maravilhoso. Aleluia, porque no versículo 8 diz o seguinte: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. E há um chamado de andarmos em aperfeiçoamento, porque Ele mesmo, essa aliança eterna sobre as nossas vidas, nos traz isso. Porque olha o versículo 21 do capítulo 13: Vós aperfeiçoei em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória por todo o sempre. Amém. Glória a Deus. E aí nós vemos esse chamado. Exatamente por isso nós devemos glorificar, adorar, exaltar essa eterna glória do nosso Deus, que lhe é devida a Ele somente, diante dessa eterna aliança expressa em nós. E tudo isso é a causa de nós termos o que? O agir de Deus, o operar de Deus em nós. O próprio Deus opera em nós e nos equipa para fazermos a sua vontade por meio de Jesus. A Ele seja glória e honra para todo o sempre. Que nós devemos seguir, né? Como aqui fala, nesse capítulo 13, nos traz uma lista de deveres sociais, espirituais, nos traz o chamado ao amor, nos traz o chamado à prática da hospitalidade, nos traz o chamado da pureza no casamento, não é? Do contentamento, da gratidão a Deus, da confiança, de seguirmos e sermos exemplos, de não deixarmos nos enganar por doutrinas que contradizem os ensinos da fé. Aqui fala sobre obediência e submissão aos nossos líderes, a prática do bem, aleluias, e o que? A mútua cooperação. Possamos viver nessas verdades, não é? E aí é o chamado para nós. O que? Andarmos pelos caminhos retos, fortalecendo nossos pés, nossas mãos diante do Senhor. Aleluias, glória a Deus, e mantendo um coração cheio de graça. Aleluias, graça que vem do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia.